Se você é uma pessoa que se sente culpado quando tá não fazendo nada no ócio, esse vídeo é pra você. Acho que ele pode te ajudar. Tudo bem com vocês, gente? Pois é, a lição do dia de hoje é para falar sobre uma experiência muito íntima, mas que com certeza vai te ajudar. Eu sou uma pessoa que sempre me senti muito culpado quando eu tava sem nada pra fazer. Tipo agora, deitado na rede. Agora eu tô produzindo uma coisa, mas em momentos em que eu tava deitado na rede, no sofá, ou qualquer momento em que eu tô não fazendo nada. E isso tem muito a ver com a minha história. Minha mãe era uma mulher muito inquieta, então para ela era muito difícil ver qualquer um dos filhos não fazendo nada. E começava assim, ela gritava de onde ela estivesse, Caio! E aí eu respondia, oi, o que está fazendo? Se a minha resposta fosse nada, ela ia me dar uma tarefa. Vai lavar a louça, vai lavar o quintal, vai levar o cachorro para passear, vai fazer alguma coisa útil. E eu fui aprendendo que se eu tivesse sem fazer nada, eu seria punido com uma tarefa que eu não queria fazer. E foi assim por muito tempo. Fui crescendo e fui entrando nessa sociedade, que é a nossa, minha e sua, da produção, da hiperatividade, da performance. Isso foi só aumentando a minha sensação de que se eu tivesse não fazendo nada, eu estava errado. Alguma coisa estava errada, estava feia, precisava de arrumar. E assim foi. Comecei a estudar psicologia e comecei a entender na psicologia que descansar, que parar era muito importante. Mas a vida foi seguindo e eu fui carregando comigo esse sentimento de culpa sempre que eu estava descansando, eu estava não fazendo nada. Ontem eu estava numa aula de neuro, estava estudando sobre criatividade na aula de neuro, e o professor estava falando dos passos para que a gente tenha um momento eureka, um momento de uma ideia incrível. E aí ele foi falando lá, o primeiro passo era a preparação, quando você vai estudando muitas coisas e juntando muitos conhecimentos, que lá na frente você vai poder fazer a conexão. O segundo passo ele chamou de incubação, que era esse momento em que você já tem vários conhecimentos e você entra num dilema, puxa, como eu resolvo essa questão? E aí você começa a juntar as informações que você tem, e você fica até meio obsessivo tentando encontrar aquela resposta. E aí ele chegou no terceiro passo, uma aula de neuro, e ele foi falar sobre o ócio, o ócio criativo. E ele dizia o seguinte, que o nosso cérebro, quando a gente está ativo numa função, quando você está vendo um filme, quando você está produzindo, trabalhando ativamente em alguma coisa, o teu cérebro está toda a energia dele ocupada em dar atenção, em colocar energia nisso que você está fazendo, produzindo. E é quando você para, quando você não está fazendo nada, quando você está deitadão na rede ali, só descansando, deitado na praia, enfim, é que o teu cérebro consegue voltar a energia para ele mesmo e fazer conexões que ele não vai conseguir fazer se você está ativo. O que ele estava ensinando é que o processo de criatividade exige o ócio, exige a gente ficar sem fazer nada, porque é quando a gente fica sem fazer nada que o nosso cérebro trabalha para construir essas conexões que a gente não consegue fazer. Fiquei pensando quantas oportunidades de conexões, de boas ideias eu perdi ao longo da minha vida, me ocupando de estar culpado porque estava sem fazer nada. Fui compreendendo por que quando eu volto de viagens, e vocês que me acompanham aqui sabem disso, eu sempre volto inspirado, com ideias novas, com sites novos. É porque nas viagens eu paro para descansar, eu deito na pedra e fico lá morgando. E eu me dei uma resposta de entender que ficar sem fazer nada não é vagabundagem, não é algo que precisa me gerar culpa. Muito pelo contrário, é algo que eu preciso para poder produzir coisas incríveis, para poder parar de repetir e inaugurar coisas no mundo. O mundo precisa que eu fique em ócio para que eu possa juntar todas essas informações adquiridas. Imagina, essa é a minha terceira pós-graduação que eu estou fazendo. Quantas informações eu tenho dentro de mim que com um pouco mais de tempo vão poder maturar e encontrar conexões para que eu tenha mais ideias incríveis. E eu estou fazendo esse vídeo porque a lição do dia é muito sobre o que está acontecendo comigo naquele dia. E hoje eu estou pensando sobre isso, que eu preciso me dar mais ócio e me separar da culpa e poder entender que ficar sem fazer nada é instrumento de criatividade, é instrumento de criação, de transformação do mundo.
e também da minha própria história. Então, se você é um desses que se sente culpado quando está sem fazer nada, eu queria te convidar a observar essa informação, a deixar ela entrar dentro de você, para que você possa dar tempo do teu cérebro, enquanto você descansa, que ele faça as conexões que precisam ser feitas. A partir de hoje, você está liberado para ficar sem fazer nada, para entrar em ócio, para descansar. É claro que... Deixa eu ver o tempo, tem tempo ainda. É claro que essa parte do processo, ela vem junto com a preparação, com todos os estudos, e com a incubação, com você gastar um tempo com aquilo que você quer pensar. Exige que você, antes do ócio criativo acontecer, você tem que estar alimentado, você tem que alimentar o teu cérebro com coisas para que ele possa conectar. Mas é muito importante parar, descansar e dar espaço para que ideias incríveis aconteçam. Tá bom? Se essa lição do dia fez sentido para você, se ela te tocou de alguma forma, manda para alguém. É assim que a gente ajuda conteúdos como o meu, que fazem sentido para você, crescer e mais pessoas se conectarem com isso. Você me ajuda e não custa nada para você. Olha que coisa legal. Então tá bom. Beijo para vocês. Tchau, tchau.